Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ainda venha nos esvaziar, Senhor. Precisamos tanto de Ti, Senhor Jesus. Nos dá um espírito humilde, um espírito esvaziado, porque esse é o primeiro requisito do reino, Senhor, para que possamos absorver a Tua pessoa, a Tua palavra. Aproveite esse tempo, Jesus. Dispensa mais da Tua vida para dentro de nós. O Senhor um dia nos chamou. Oh, Senhor Jesus, estamos tão gratos a Ti por esse chamamento. Mas continua, Senhor Jesus, nos alcançando, Senhor Jesus, dispensando a Tua vida, Senhor Jesus. Abençoa a palavra, abençoa cada irmão aqui presente, abençoa as famílias, Senhor. Também abençoa aqueles que não puderam chegar aqui, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem é o crescimento espiritual. Vamos ler Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 7. Senhor Jesus. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus. Amém. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós sabemos, irmãos, que pela palavra, uma pessoa, quando ela recebe a vida do Senhor, ela não é diferente da vida humana. Assim como existe o processo da vida humana, uma pessoa nasce, não é? Tem aquela parte, cresce e depois amadurece. Esse é o processo normal da vida. Nasceu, cresceu e amadureceu. É anormal uma pessoa nascer e não crescer. E pior ainda, não amadurecer. Senhor Jesus. Como a vida cristã é da mesma forma, nós não temos outro meio a não ser nos alimentar adequadamente. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. É por isso que do jeito que a vida humana ela tem suas fases, a vida espiritual tem também as suas fases. E eu quero tocar aqui, irmãos, na primeira fase da vida cristã, e nós vemos aqui muito claro, nesses versículos de Gálatas capítulo 4, que uma vez que nós recebemos a vida de Deus, eu vou contar a minha experiência nisso aí. Uma vez que eu recebi a vida do Senhor, eu encontrei muitas pessoas que puderam me ajudar a desenvolver essa vida. Senhor Jesus. Eu não sei, irmãos, se com vocês foi diferente. A minha experiência foi dessa maneira. Eu não gostava de ler a palavra. E eu encontrei uma pessoa que se dispôs a me ajudar a ler a palavra. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Mas uma coisa, irmãos, nós temos que atentar. É para que a vida que nós recebemos, ela possa crescer.
Porque se essa vida não crescer, ela vai gerar sérios problemas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a primeira etapa, irmãos, ela diz respeito à nossa salvação e filiação. Se você for ler Efésios, capítulo 1, versículo do 3 em diante, fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor nos salvou. E Ele não quer que nós fiquemos só na nossa salvação. Ele quer que nós desenvolvamos isso aí. E é interessante, se você for ver a sua situação, que está aqui no capítulo 2, quem éramos nossa pessoa, vocês vão perceber que a gente não era umas pessoas tão bem vistas, não somos umas pessoas boas, né, como a gente pode até pensar. Deus chama aquelas pessoas que ele espera alguma coisa nelas, mas foram pessoas totalmente, irmãos, que é sem esperança. A palavra diz que é sem esperança e sem Deus nesse mundo. Mas foram essas pessoas que Deus apostou. Nós que estamos aqui, Deus apostou em nós. Aqueles que não estão aqui, mas receberam a vida, Deus apostou neles. E Deus, irmãos, quando Ele aposta em alguém, porque Ele tem certeza que vai requerer alguma coisa. Deus é um Deus de plano, Ele é de negócio. E Ele sabe o que é um negócio. E jamais Ele vai fazer algo que não vai ter retorno. Senhor Jesus. Então, irmãos, Ele espera de nós. Ele espera de nós. A salvação é maravilhosa, irmãos. A salvação no primeiro dia é como aquele barco que nós fomos colocados. E esse barco, irmãos, ali no início, ele está nos conduzindo. Ele está nos levando. Tudo é maravilhoso. A igreja é maravilhosa. A igreja é bela. E você ri com tudo. Senhor Jesus, eu me lembro, em certas reuniões, né, eu já contei aqui para os irmãos, naquele tempo reunia uns 7 no máximo, e teve um momento, uma reunião que a gente só fazia rir. O porquê não me pergunte. Era só rir. Um olhava para a cara do outro e começava a rir. Senhor Jesus. Irmãos, essa é a primeira fase. Tudo é maravilhoso. Senhor Jesus. Mas o Senhor quer que a gente prossiga. Ele quer que a gente passe para a segunda fase. Eu não vou me demorar muito nessa primeira fase, porque nós temos hora e nós ainda vivemos dependendo de horas. Senhor Jesus, que o nosso desejo, irmãos, é que todos possam não só receber, mas partir, né? O Senhor partiu e quer que a gente parta também. Então isso é maravilhoso, a primeira fase, irmãos, isso é maravilhoso. Tudo é bom, tudo é graça. Mas a segunda fase, que ele está implícito aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 6, ele fala o seguinte: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Senhor Jesus. No início, irmãos, eu invocava o nome do Senhor, mas não tinha muita realidade. Não tinha muita realidade.
meus irmãos encorajavam o seguinte: olhe, se você não quer chamar pelo Senhor aqui, porque está no meio de muitas pessoas, mas experimente chamar por esse nome. Quando você chegar em casa, ao entrar no seu quarto, comece a dizer: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí, irmãos, aí a ficha caiu. Aí quando eu vim ver que eu precisava ter mais realidade em chamar esse nome, Senhor Jesus. Porque, irmãos, a salvação, a nossa salvação, é aquela experiência do povo de Israel que estava no Egito. Eles saíram daquela situação, mas eles precisavam agora entrar em um deserto. E no deserto, irmãos, Deus precisava prová-los e purificá-los. Irmãos, um dia nós estávamos no mundo, e o Senhor nos salvou, graças ao Senhor. Mas na segunda fase vem nos mostrar que o Senhor, Ele quer nos provar e nos purificar. Porque se não houver esse trabalhar de Deus nas nossas vidas, nós vamos querer servir a Deus à nossa maneira, como diz Gálatas capítulo 5, né? Servindo ao Senhor na nossa carne, servindo ao Senhor procurando algum benefício, é o que nós temos visto aqui, há muitos falar nisso aí. Mas isso é início, ainda tudo bem. Mas o Senhor, irmãos, Ele precisa nos provar e nos purificar. E na experiência, irmãos, no seu dia a dia, o Senhor preparou os ambientes para isso. O Senhor nos introduziu na igreja. Irmãos, isso é um ambiente maravilhoso. Senhor Jesus. Para que o Senhor, esses ajuntamentos, né, eu vejo mais isso. Esses ajuntamentos. Esse clamor, eu creio que é do Senhor, em querer que nós possamos estar juntos. Porque, irmãos, se eu não estiver junto, eu não tenho como conhecer ninguém. E às vezes até eu nem me conheço. Mas quando nós estamos juntos, as coisas começam a surgir. Senhor Jesus. Aqui em Cabedelo chegou um irmão, eu creio que alguns antigos aqui conhecem, né? E ele não era irmão fácil, vamos dizer assim, fácil. É por isso, irmão, que eu estou contando a minha experiência. E ele falava para mim o seguinte: irmãos, o único irmão que deveria ter problemas era com você. Mas por que, irmão? É porque a gente vive mais junto. Não era que não tinha problema, não, irmão, tinha problemas. Mas se a gente buscava tanto o Senhor, e eu fui muito ajudado, a gente pensa que não, né? A gente pensa que a gente só pode ver problemas em certos irmãos, mas a gente não sabe o benefício que isso pode trazer. As bênçãos, irmãos, ela vem através dos problemas. É interessante, né? E são coisas que nós queremos fugir. Mas elas vêm através das situações. Senhor Jesus, eu quero ter um tempo no final para ler um ponto aqui, que nós compartilhamos ontem também, que tem muitas coisas que o mundo ele já está na frente. O mundo ele está na frente, e o que o mundo está dizendo hoje, que era para a gente dizer, porque uma vez que nós recebemos a vida de Deus, nós temos a vida mais elevada dessa terra, nós recebemos um Deus que Ele sabe do passado, do presente e do futuro, então era para ser as pessoas mais eficientes dessa terra. Mas infelizmente tem pessoas no mundo que estão muito mais na frente. Mas graças ao Senhor, porque eles são usados também para que nós possamos ver alguma coisa. A gente precisa acordar, despertar.
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, é nesse momento que o Senhor fala aqui nesse versículo, porque vós sois filhos de Deus, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Precisamos valorizar o nome do Senhor, Abba, Pai. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes, com o nosso tempo de vida cristã, nós vamos nos acostumando, nós vamos ficando profissionais em ter essa relação, apesar que temos aqui enfatizado várias mensagens, que nós precisamos ter essa relação com o Senhor. Se o Senhor está insistindo, irmãos, é porque nós temos desprezado alguma coisa. Senhor Jesus. Então precisamos, né? É nessa parte aqui, de Gálatas capítulo 4, versículo 6, que as situações elas vão vir para nos aperfeiçoar, e eu preciso estar mais junto, não só dos irmãos, mas também do Senhor. É claro, irmãos, que o Senhor está nos irmãos. É por isso que esse clamor não é qualquer clamor, para que estejamos juntos. É porque é preciso e é necessário essa relação, não só a nossa com Deus, mas a nossa relação com os irmãos. Todos vão ter suas dificuldades. Eu não sei, a primeira quarta-feira, não sei como é que vai ser. Talvez dê até... Mas parece, irmão, que no nosso caminhar, as coisas começam a se dispersar. Senhor Jesus, mas que precisamos insistir. Lá na igreja de Jerusalém, ali diz que os irmãos, né, os convertidos, eles viviam juntos, né? Aí depois eu estava vendo, eu digo, Senhor, eles viviam juntos, mas eles não permaneceram juntos. Depois houve uma dispersão. Mas a palavra do Senhor, irmãos, Ele quer saber hoje. Se Ele está dizendo que é hoje, para a gente viver junto, é porque Ele quer trabalhar algo na nossa pessoa. Se vai sair, é porque você já está preparado para sair. O Senhor Jesus, Ele foi tentado, Ele foi levado, né, ao deserto para ser tentado. E é interessante, irmãos, nós também fomos conduzidos para ser tentados, né? E ser aprovados. Senhor Jesus. Mas muitas vezes, por nós não ter muita realidade disso, o que é que acontece? Muitas situações elas vão vir e nós vamos querer sair dela pela nossa força, pela nossa capacidade. Sempre tem um escape, né? Fora do Senhor, para a gente resolver a situação. Aonde, irmão, nós precisamos, no Senhor, vendo que toda situação em nossas vidas é para nos aperfeiçoar. Nós estamos ouvindo essa palavra há quanto tempo? Que o Senhor, Ele está nos aperfeiçoando e nos colocou em um ambiente para isso, que é a sua igreja. Mas eu não sei, parece que a gente está ouvindo e a coisa parece que não está tendo muito efeito. Aí eu estava dizendo na reunião, olhe, o que foi falado com respeito ao dar e receber, que hoje o mundo está bem claro, que muitos buscam a sua felicidade, não é assim? Muitos buscam a sua felicidade. Eu nasci, eu estudei, eu casei, eu trabalhou para poder casar, é assim, né? Trabalhou, casou, sempre buscando a minha felicidade. Irmãos, em cada fase, parece que quando você chega em uma fase dessas, né? É como se eu disse, rapaz, parece que não é isso não.
Aí vai atrás de outra coisa. Aí termina aquela fase, rapaz, não é isso não. Aí vai atrás de outra coisa. E os psicólogos, os historiadores, né? Esse pessoal que gosta, né? Eles começaram agora a inverter a coisa. Eles dizem, vem cá, se a felicidade é buscar o bem para mim, vamos agora fazer o contrário. Vamos agora fazer os outros felizes. Aí os irmãos falam, agora vamos para a palavra, né? Atos, capítulo 20, versículo 35. Ali diz, irmãos, que Paulo, ao chamar a igreja, ali em Éfeso, quando ele chega nesse versículo, é algo maravilhoso, que eu não vou ler, é muita coisa. Aí ele diz, que, eu vou ler só esse versículo, irmão, só para não, eu quero ser fiel a esse contexto. Senhor Jesus, Atos capítulo 20, versículo 35, ele vai dizer assim, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhar assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais aventurado é dar que receber. Então, eles tocaram, eu quero ler depois bem rápido aqui, mas eles tocaram nesse ponto. Então, irmãos, tem muitas coisas que o Senhor está nos mostrando e parece que a ficha não caiu ainda. Aí eu dizia ontem na reunião, será que o mundo vai ter agora que falar aonde o Senhor já está falando para a gente há quanto tempo? Há quanto tempo? Irmãos, uma vez que nós nascemos do Senhor, Ele vai nos levar à maturidade. Não tem como escapar disso aí. Graças ao Senhor que não tem como escapar. Fui salvo, preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor, que vai ser, não é assim que fala? E depois, preciso ter um amadurecimento. Mas que os irmãos possam entender. Tem coisas que, infelizmente, isso vai acontecer. Mas como o irmão está enfatizando, a nossa base é a palavra. Porque a palavra, irmãos, ela já tem falado para nós. Infelizmente, alguns vão cair nessa situação. Infelizmente vão cair nessa situação. Mas se o Senhor está nos mostrando hoje, é para a gente acordar. Né? É para a gente acordar, ser despertado. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, graças ao Senhor, depois eu quero tocar nesse ponto aqui. Senhor Jesus, a parte de Gálatas capítulo 4, versículo 6, esse é um momento importante, porque percebemos que além de sermos filhos de Deus, temos a sua presença real em nosso coração. Senhor Jesus, que o Senhor está nos assistindo em nossas fraquezas. Passamos a invocar o nome do Senhor com mais realidade. Esse é o Espírito que supre em nossas necessidades. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Quando você recebe e clama por esse Espírito, Abba, Pai, o Senhor realmente ele supre todas e qualquer necessidade. Essa experiência nós podemos ver com o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 19, que ele fala assim, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. A história de Paulo também é importante, irmãos, porque ele foi uma pessoa que ele usufruiu
de tudo que está disponível para ele. Porque nós temos falado aqui também que Deus, quando ele veio para dentro de nós, ele veio todo. Ele veio completo. Ele não veio uma parte. E nas situações que ele ia passando, ele ia dependendo. Porque, como tem falado também, crer em Jesus, irmão, crer no que ele pode dar, no que ele pode fazer, nos seus milagres, é uma coisa. Mas crer na pessoa de Cristo, que ele realmente passou por toda aquela situação, parece que a gente não aceita muita coisa não, a gente não quer. Mas aqui Paulo, ele foi muito bem enfático. Ele diz que, porque estou certo de que, isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Se o irmão for ler o contexto, realmente não era fácil. A gente sabe que a vida de Paulo não foi fácil, todo o seu proceder. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então nessa fase, irmãos, nessa fase, o Senhor também tem nos dito, lá em Pedro, 1 Pedro, Senhor Jesus, 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler esses versículos. Senhor Jesus, 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 6 em diante, fala assim: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Senhor Jesus, não é fácil, irmãos. Você numa situação e você exultar. Senhor Jesus. Mas qual é a base que eu tenho para exultar nessa situação? O Espírito de Jesus Cristo, que pode me suprir em toda e qualquer situação. Senhor Jesus. Então nós temos base para ser suprido em toda e qualquer situação. Não é, irmão, querer sair da situação, mas o Senhor vai nos dar graça para passar, né, para superar. Porque o Senhor, ele não tem interesse em tirar a pedra, como nós temos compartilhado. O Senhor, ele quer aumentar o nível das águas. E com certeza, irmãos, nós vamos passar. E com isso, irmãos, a vida vai crescendo, né? Com certeza a vida vai crescendo. Senhor Jesus. E no 4:12 ele fala assim: Senhor Jesus, 4:12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a... Então nós temos tudo na palavra. Mas qual é a nossa situação, irmãos? Ou a nossa reação quando nós estamos passando por isso aí? Irmão, a nossa oração é que nós possamos ir ao Senhor, para que Ele possa nos mostrar o que é que Ele quer nessa situação. Senhor, o que Tu quer nessa situação? Porque, irmãos, tem situação na vida que alguém pode vir e tirar você daquela situação, porque a gente busca muitos meios. Mas tem situações que você procura todos os meios e não tem. E não tem como sair. Nós realmente, irmão, precisamos invocar mais o nome do Senhor, depender dEle. Porque se Ele veio plenamente para dentro de nós, Ele vai nos levar a passar por toda e qualquer situação. São palavras, irmãos, que nós ouvimos e ouvimos. Mas, se não praticarmos ou exercitarmos isso aí, vai servir apenas como algo que eu já ouvi, é como não preciso mais.
mas não tem como fugir. Quando eu li a experiência dos irmãos ali em Jerusalém, como viviam os convertidos, viviam juntos. É interessante. Mas a gente vê que eles não permaneceram juntos. Irmão, na nossa fase cristã, vai ter momentos para tudo. Vai ter momentos que o Senhor vai permitir estar juntos, e vai ter momentos que o Senhor vai permitir que nós vamos ser dispersados para alcançar outras, né? Porque Deus ele não quer só levar essa palavra, né? Por isso que cada domingo é para a gente lembrar. Amém? Que o irmão está sendo usado para nos lembrar que não é só apenas receber, mas você poder partilhar. Senhor Jesus. E que possamos realmente, irmãos, partilhar o que o Senhor está nos dando. Senhor Jesus. E nessa segunda fase, irmão, também tem a parte da nossa decisão. Porque tem situação que quando chega o momento da perseverança, é interessante como Pedro fala, e nós precisamos ter a nossa decisão. Romanos fala, né? 8, 6. A mente posta no Espírito é vida e paz. A mente posta na carne dá para morte. Interessante, irmão, nesse ponto, quem decide somos nós. Quem decide somos nós. E muitas vezes, nós decidimos pelo lado errado, não é assim? E com isso, ganhamos apenas morte. Mas a vontade do Senhor é que nós possamos decidir por Ele, ou pelo Espírito. Minha mente precisa estar colocada no Espírito. Porque, irmão, essa semana, se você ver, na segunda-feira, o comissionamento que Deus deu ao homem, ao colocar no jardim, foi só para cultivar e guardar. O comissionamento que Deus deu para nós na igreja, é para cultivar e guardar. Nós só precisamos ter o relacionamento com a vida. As outras coisas, irmão, não vai suprir muitas coisas. Apenas conhecer. Mas o nosso compromisso mesmo é com respeito à vida. Eu sempre dizia, sempre que eu fazia minhas viagens, eu dizia, aqui está correndo um bocado de rio. Aqui tem um rio que leva à vida e tem outros rios que levam para onde não há vida. Você quem escolhe. Eu sempre escolhi o rio que levava para a vida. Interessante, irmãos, que não era mérito meu. Quando eu chegava assim, que o assunto não estava muito, aí eu precisava estar no rio que estava conduzindo para a vida. Porque, irmãos, situações entre nós sempre vai haver. Todos nós fomos chamados, cada um pensando de uma maneira, com as nossas coisas, mas fomos colocados em um ambiente que Deus está trabalhando. Vai surgir muita coisa, e daqui para frente que vai surgir mesmo muitas coisas. Daqui para frente é que vai surgir muitas coisas. Senhor Jesus. Então, irmão, graças ao Senhor. Outro ponto também, irmãos, é com respeito a viver no Espírito, né? A gente sempre tem contestado isso aí. O que é viver no Espírito? É como vai ver, né? Defina o que é amor. Gálatas 5 fala que o viver no Espírito, os frutos vão aparecer. O fruto, né? Vai aparecer. Isso é uma definição. Porque lá diz que o fruto do Espírito é amor, é o primeiro amor, é? Não sei quem. Senhor Jesus. O primeiro é amor? Senhor Jesus. Irmão, para mim exercitar isso aí, para que esse fruto ele possa surgir, tem que haver o outro lado. Como é que eu vou exercitar um amor se eu não tenho o outro lado? Se não tiver outro lado, como é que eu posso exercitar um amor para mim? Então, geralmente, vai surgir, isso é válido não para entre casais,
entre irmãos, situações para me exercitar o fruto do Espírito. Quando a situação surge, aí eu vou exercitar o amor. O horário das reuniões, que nós comentamos ontem também, que deu até uma... é o exercício do amor, irmãos. Eu dizia, tudo na vida se tem horário. Né? Tudo na vida se tem horário. Mas na vida da igreja é complicado isso. Senhor Jesus. É por isso que eu digo, né, que o mundo não sabe, faz tudinho e todo mundo atende, vai para médico tem horário, vai para o trabalho tem horário, vai para isso, mas na vida da igreja, Senhor Jesus. O bom seria que fosse tudo à vontade, mas que a gente já tivesse sido trabalhado nisso aí. O bom seria, né, a gente estar preocupado com a questão de estar liberando uma palavra, é que todo chegasse aqui e podia falar a sua experiência. Hoje, irmãos, nós vemos 3 fases do crescimento de vida. Era para cada um chegar aqui e falar com respeito ao seu primeiro dia de nascimento. Era para você chegar e falar a sua segunda fase do seu nascimento. Era para outro chegar aqui e falar do seu amadurecimento. Porque existem os níveis. Todo mundo dá o seu testemunho, e todo mundo ia partir, e todo mundo ia ganhar. Aí a gente vai ficar nessa, né, Naldo? A hora não sei o quê, né, vez não quer, que a palavra não pode ter limite, mas nós estamos ainda limitados no tempo e no espaço. Senhor Jesus. Irmão, eu só quero ler aqui uma coisa, que eu não posso deixar de ler. Eu vou ler bem rápido, viu? Tenham paciência um pouquinho. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Só um pouquinho de paciência. Eu já falei, mas eu vou ler de novo. Eu vou falar de novo, irmãos. A verdadeira felicidade. Hoje queremos falar sobre felicidade. Historiadores e filósofos, psicólogos e estudiosos do comportamento humano têm se debruçado para definir o conceito de felicidade. Para muito, ela se relaciona com a realização de sonhos, metas atingidas. Os homens, de modo geral, estão numa busca constante por alcançar aquilo que satisfaz o seu desejo e produz a tão sonhada felicidade. Porém, o que ocorre é que, quando conquistamos algo e nos sentimos felizes por isso, logo percebemos que essa felicidade dura pouco. Daí partimos para realizar outro desejo, e quando conseguimos, percebemos novamente que o efeito da felicidade é temporário. Por essa razão, filósofos concluíram que não existe felicidade. Para o homem, felicidade é receber tudo aquilo que ele desejou. Gostaria de contar-lhe uma experiência. Senhor Jesus, quando era jovem, tinha um sonho de entrar na melhor universidade de engenharia. Eu estava em Belo Horizonte quando soube que havia passado no vestibular da USP. Que estava dentro de um Fusca quando os irmãos me mostraram o jornal com a lista dos aprovados. Minha felicidade era tanta que eu pulei dentro do carro a ponto de bater minha cabeça no teto. Tamanha era a minha euforia. Para mim aquilo era felicidade. Depois que ingressei na universidade, minha meta passou a ser concluir o curso que havia escolhido. Estudei bastante. Foram muitas noites de dormir, projetos, trabalhos, mas finalmente consegui me formar. Novamente fui tomado pela felicidade, que não durou muito. Percebi que precisaria de um bom emprego, e logo isso também se realizou. O passo seguinte foi me casar, mas para isso eu precisava de dinheiro. Com a ajuda de Deus, consegui me casar. Depois de casado, percebi que eu queria fazer uma grande viagem, a viagem do sonho. Com o tempo, também realizei esse sonho. Depois vieram os filhos, que Deus também me concedeu. Eles também trouxeram muita felicidade. Percebi que a vida inteira nós corremos atrás de felicidade, mas é como se nunca a encontrássemos. Nada me satisfez por completo. Por essa razão, os filósofos concluíram que o caminho que o homem toma para ser feliz é o de receber, de alcançar, conquistar
coisas para si. Porém, essa é a direção errada, pois a felicidade alcançada é temporal. Mas se quando recebemos estamos na direção errada, qual é a direção contrária de receber? A outra direção é dar. Uma direção é receber, a outra é dar. É melhor ajudar os outros a serem felizes. De certa forma, essa é a direção correta. Mas falta algo para entendermos corretamente o conceito de felicidade. Precisamos ler a Bíblia. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é misto e socorrer os necessitados. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Muito bem-aventurado, felizes. É dar que receber. A felicidade consiste em dar, doar-se aos outros. Aí vem, irmãos, né? Deus não tem problema com felicidade. Jesus não tem problema com felicidade. Porque Ele é isso aí. Ele traz isso aí. Ele é a pessoa mais feliz porque Ele sempre se dá. Irmão, está tudo provado. O Senhor, Ele sempre, né? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Tudo do Senhor é se dar, é se doar. Ele nos deu a vida, nos dá o ar que respiramos, Ele nos dá tudo. E Ele é feliz com isso aí, com certeza. Irmãos, tudo isso está dentro do nosso interior. A prática que o Senhor está nos levantando aqui, de partir, Ele partiu e quer que a gente parta, é para que você possa realmente partir aquilo que Ele já te deu, para que os outros possam ser felizes. Só uma coisa, irmãos. Eu me lembro que quando a gente saía para cuidar das pessoas, e a gente saía cheio de euforia para cuidar das pessoas. É interessante, irmãos, que a gente encontrava as pessoas meio tristes, mas quando saía de lá, as pessoas já estavam tudo alegre, e a gente saía mais alegre ainda. Irmãos, essa é a maior prova. Se você der, você vai ser feliz. Você vai se regozijar. Senhor Jesus, graças ao Senhor pela palavra, irmãos. Eu não sei se o tempo vai dar para compartilhar, mas o nosso sentimento, irmãos, ainda é esse. Nós vamos fazer de tudo e por tudo para que os irmãos possam ter tempo de dispensar essas riquezas que cada um tem recebido do Senhor. Eu não quis falar com respeito ao povo de Israel, que realmente eles passaram por aquela provação, irmão, mas eles desfrutaram de uma rica terra. Uma rica terra, Deuteronômio 8 fala tudo aquilo aí, muito, muito rico. Nós podemos passar por toda a situação, irmãos, mas nós temos esse Deus que tem riquezas insondáveis, você pode desfrutar de tudo que Ele é para nós. Senhor Jesus, então rogamos mais uma vez, essa forma que os irmãos estão trazendo, né, que eu creio que é sentimento do Senhor, é para estar juntos. Irmãos, pode dar certo, pode não dar. Não sei, o Senhor é quem sabe. Mas se você tiver que ser dispersado, é porque o Senhor vai permitir que você precisa realmente fazer outros felizes, né? Dispensar essas riquezas que cada um de nós temos recebido. Amém. Jesus é o Senhor.